Olá, a esperança de muitos jovens que sonham com um futuro melhor está nos concursos públicos. O atrativo vem com direitos como bons salários e estabilidade no emprego. Com a perspectiva de mudança dessas regras, criou-se uma imensa dúvida para os concurseiros. Estamos diante do fim da era dos concursos? Para responder a esta pergunta, vamos conversar com Gabriel Grangeiro, diretor-presidente do Gran Cursos Online. Gabriel, vamos começar essa conversa exatamente por uma questão crucial. O que seria hoje um concurseiro? Maurício, o concurseiro é um candidato a um concurso, é um estudante que se prepara com afinco, dedica parte do seu tempo, grande parte, quase todo o seu tempo, para o estudo voltado a concursos públicos, que são um mecanismo, que é o mecanismo para você ingressar no governo nas suas variadas esferas e poderes. Agora, numa situação com esses adventos todos de pandemia, essas pessoas que estavam se preparando para os concursos, eles me parecem que estão numa situação bem complicada, bem mais complicada do que o normal, porque muitos tinham desistido, inclusive, dos postos de trabalho para se dedicar a estudar para os concursos. Como é que está essa situação? Aí está, inclusive, uma pesquisa que vocês fizeram, não é, sobre isso? Maurício, nós descobrimos que 60% dos concurseiros, pelo menos na nossa base, que é uma base muito ampla e tem uma relevância estatística bastante relevante, bastante profunda, 60% dos concurseiros estão desempregados, sendo 70% deles de maneira involuntária, eles não queriam estar desempregados. É claro que isso também é um reflexo aí da situação econômica do país, que já vem se arrastando há alguns anos e se agravou com a crise da pandemia, né, do Covid-19, e que revela um dado preocupante, que são pessoas que querem trabalhar, mas não podem. O concurso público é um caminho para conseguir atingir essa pretensão, contribuir para a sociedade, ter uma boa remuneração e ter uma vida melhor, mais digna para si e para a família. Aí há também essa questão do debate todo que está havendo hoje sobre a possibilidade da diminuição dos números de concursos públicos, alguns já foram cancelados e tal. Como é que está hoje a situação do concurso público? O que é que está? Quais são as expectativas sobre isso também? Olha, Maurício, hoje qualquer evento presencial no Brasil foi adiado ou suspenso, né, temporariamente, e a prova de um concurso é uma prova que aglomera muitas pessoas em um único lugar, várias escolas, então é natural isso entrar nesse rol de eventos que precisam esperar um momento melhor. Já tivemos algumas provas durante a pandemia do Exército, semana passada, há um tempo, já algumas semanas para 9 mil pessoas, mas provas de grande porte, acho que ainda a complexidade é muito grande para conseguir realizar, conseguir cumprir todas as normas, principalmente com candidatos vindo de outras cidades. Então, por hora, os concursos estão sendo adiados, não estão sendo cancelados, adiados para serem aplicados depois, porque tudo no mundo, no Brasil, está sendo adiado, não é uma exclusividade do concurso. E cabe lembrar que o concurso público hoje, o formato, o mecanismo institucional e legal para você selecionar servidores. Então, qualquer órgão ou entidade que precisar preencher os seus quadros vai ter que fazer concurso. Várias polícias pelo Brasil já estão ali com editais prontos para sair, ou alguns até saíram mesmo na pandemia, porque a urgência é muito grande, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, alguns tribunais já fazendo estudos. Então, é um momento que bagunçou o Brasil e o mundo, mas o concurseiro dedicado, que quer mesmo mudar de vida, entende que é um projeto de médio
a longo prazo. Não é algo que você colhe, que você planta hoje para colher amanhã. É algo que você precisa plantar durante um tempo para colher depois. E geralmente é um projeto que pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende aí do carro que você quer e da sua bagagem anterior. Então, para quem ainda não estava preparado, para quem não tinha uma base tão boa, é um momento muito bom para plantar. E quando as provas voltarem, essa pessoa estará competitiva. Não adiantaria para essa pessoa que não está pronta a prova sair agora e ela ser reprovada. Teria que esperar mais tempo para vir outra para a região dela, para a cidade, para o município dela. A gente tem toda uma expectativa, uma visão sobre o concurso público, a questão da meritocracia é um direito constitucional, é a única forma de ascensão ao serviço público, pelo menos constitucionalmente, é o concurso público. Quer dizer, tem toda essa visão, o que acaba gerando essa multidão de concorrentes, né? Agora, isso, de certa forma, com essas reformas todas que estão sendo anunciadas, ela estaria, de certa forma, em perigo, os concursos públicos? A pergunta da nossa retranca aqui, é o fim da era dos concursos? Existe essa ameaça? Não diria que seria o fim da era dos concursos, não há uma ameaça nesse sentido. Há um desejo, talvez, por parte de algumas pessoas de modificar muitas regras importantes, diga-se de passagem, para o país, como a estabilidade dos servidores que sem ser as carreiras típicas de Estado, que estão preservadas da mesma forma na proposta, mas outros servidores de apoio que são tão importantes quanto, porque eles dão todo o auxílio para aquele servidor ali, magistrado, promotor, delegado, tomar suas decisões. Então, existe um interesse de mudar algumas regras importantes, regras que não deveriam ser modificadas, mas é bom lembrar que isso é uma proposta, tem muito chão pela frente, muita discussão, não é algo simples de se mudar, não é algo que é feito da noite para o dia. Então, nós acreditamos que você não pode pautar suas decisões em base em eventos remotos que podem acontecer, ou talvez eventos possíveis que podem acontecer. Existe a possibilidade de alguma alteração? Existe, mas não se pode pautar a sua decisão com base nessa possibilidade. Olhando para o presente agora, o concurso público permanece no Instituto de Seleção e vai permanecer. Talvez algumas regras possam mudar, acho muito difícil mudarem na íntegra, como foi proposto. Existem carreiras, e as carreiras mais atrativas, vamos dizer assim, do serviço público, que estão totalmente preservadas no texto. Ainda há definições a serem feitas sobre o que são as carreiras típicas de Estado. Então, tem muita discussão pela frente, Maurício. Seria temerário um concurseiro que está estudando com afinco ali, se dedicando, parar, porque depois a coisa pode não sair como está aqui agora, o que é, na minha opinião, o que deve acontecer. Os parlamentares vão conversar com a sociedade, entre si, vão ver que tem coisas ali que precisam ser ajustadas, e depois esse concurseiro vai ter que tirar um atraso aí de meses, que ele ficou sem estudar, às vezes desandou tudo, perdeu todo o ritmo, e aí o concurso pode vir e ele ser reprovado. Então, notícias desanimadoras aparecem de tempos em tempos, e para o concurseiro aparece com alguma frequência, principalmente em um cenário de instabilidade econômica como o Brasil vive já há alguns anos. A instabilidade do Brasil não é novidade, e a instabilidade para o concurseiro também não. Aqueles que continuaram estudando são os que foram nomeados depois, que a gente viu serem nomeados, entrarem em exercício. Nós temos alunos que foram nomeados no TRE do Pará, por exemplo, que vão começar segunda-feira em breve. Então, nós temos aí vários alunos sendo nomeados, são os que persistiram. E eu acho que a persistência é a palavra da vez. Agora, uma questão que surge frequentemente quando se fala em questão de concurso, a estabilidade. A estabilidade é vista como um privilégio, quando me parece não é bem isso.
porque a estabilidade ela foi criada, pelo menos, como um advento de segurança para a instituição, para que o servidor não seja pressionado, até politicamente, a cometer determinadas improbidades administrativas em defesa do próprio cargo, né? Quer dizer, o medo da demissão poderia gerar algumas atitudes que não seriam, digamos assim, republicanas, né? Mas ela é vista como um privilégio ainda. Por que essa distorção? Eu acho que é uma falta de compreensão e também algumas maçãs podres que criam uma percepção geral no público de que aquela é a realidade de todos. Então, como em todo lugar, há no serviço público alguns servidores que não fazem jus à sua remuneração e ao cargo que exercem, porém, o mecanismo constitucional que existe para punir esse servidor nunca foi regulamentado. Uma emenda constitucional de 98, que até hoje não foi regulamentada. Já existe ali a previsão por avaliação de desempenho para o mau servidor ser demitido. Critérios objetivos, critérios justos, algo que faça sentido. E por não existir isso, alguns continuam lá, talvez não fazendo jus à sua remuneração, a minoria, diga-se de passagem, e às vezes a população enxerga como se fosse a totalidade. Então acaba que o Instituto da Estabilidade ele é punido, na visão do público, por essa questão. Você mencionou, Mário, esse ponto extremamente importante, que a estabilidade ela existe para que o servidor seja um servidor do Brasil, do Estado, do município, servidor da sociedade, e não um servidor do governo que está ali naquele momento, a pessoa poderosa da vez. Se não houvesse a estabilidade, o servidor precisaria se curvar a quem está ali, e às vezes com determinações ilegais. O servidor não poderia fazer o que ele estudou e aprendeu que é o correto, então ele não seria mais servidor da população, seria servidor de um dirigente político ou de um governo que está ali presente. Isso é muito preocupante, seria um retrocesso muito grande. A estabilidade veio para acabar com essa questão do Brasil imperial, amigos do rei, para profissionalizar o serviço público. Mas faltou esse ponto, que é a regulamentação da demissão por falta de desempenho. Esse é o ponto que precisa ser ajustado e não a estabilidade. E alguns vão falar, mas e os cargos típicos de Estado, as carreiras típicas estão mantidas, elas vão permanecer com a estabilidade? Bom, pelo texto vão permanecer, mas e o time daquela autoridade? Você pode desestabilizar o time inteiro daquela pessoa, daquela autoridade que tem estabilidade, para você dificultar a vida dele ou dela e assim prejudicar o trabalho que precisaria ser feito. Então não basta só a mais alta autoridade ter a estabilidade, ou as mais altas, porque ele tem um time por trás. Não faz sentido, a meu ver, também você punir um técnico de enfermagem, uma merendeira, um guarda municipal, que a gente viu um caso recente, inclusive, isso pode acontecer de dentro do próprio serviço público haverem alguns abusos. São pessoas, em todo lugar existem situações. E em um determinado caso recente, que até viralizou na internet, um guarda municipal, cumprindo o seu trabalho, foi ofendido por uma autoridade. Se ele não tivesse estabilidade, talvez, como a pessoa menos poderosa naquela situação, ele não teria o emprego no outro dia. Faz sentido isso? Acho que temos de rever essa ótica. É aquela história da corda romper do lado mais fraco, né? Exato. Exatamente o que poderia acontecer. E também, de certa forma, quando você estabelece o concurso público, você exige que essa pessoa estude, ela, de certa forma, ela fica segura do espírito de corpo, no bom sentido, porque ele faz parte de um sistema, né? Quer dizer, e ele, sentindo-se parte do sistema, ele fatalmente defenderia o sistema, é o caso desse guarda
municipal que você fez referência aí. Quer dizer, então, o concurso público, ele, de certa forma, ele é uma garantia de defesa do serviço público, a gente poderia ter essa visão? O concurso público ele não é perfeito, mas é o melhor mecanismo que existe para você selecionar no Brasil pessoas para trabalharem dentro do governo. Imagine se fosse uma avaliação por currículo, uma avaliação por indicação. Imagine a bagunça que seria. Os prefeitos fariam a festa, cada 4 anos ia mudar todo mundo. Os poderosos indicariam os amigos, voltaríamos para o tempo do Império, em que os amigos do rei seriam os donos, e donos mesmo, dos cargos públicos por algum tempo. Então, o concurso público, ele cria esse espírito de corpo, de continuidade. Você sabe que se você fizer seu trabalho direitinho, você não vai ser demitido apenas por cumprir o seu trabalho, as suas convicções, o que é ético e moral. Você só seria demitido, e aí, regulamentando a emenda constitucional que eu mencionei, por falta de desempenho mesmo. Isso gera uma memória dentro do corpo dos servidores, que não há tanta troca, você não fica a cada 4 anos trocando, ou se houver uma terceirização maior, a cada empresa nova que entrar, você perde tudo, refaz, a gente vê que esses projetos não dão certo e tem muito interesse político nisso também. Então, a melhor forma, e a gente já está comprovado aí, na história do Brasil, de selecionar servidores é por meio do concurso. É perfeito? Não. Mas ninguém apresentou uma alternativa melhor e eu acho muito difícil existir. Ele, de certa forma, quer dizer, com o advento da meritocracia, quem estudou, quem de certa forma se preparou, ele ascende e, teoricamente, pelo menos em tese, ele seria o melhor indicado para aquele determinado caso, né? Para aquele determinado cargo. Mas, mesmo assim, ainda existe um forte preconceito contra o concurso, né? Existe uma pressão, não digo uma pressão contra o concurso em si, mas existe um certo desfazimento do concurso, de que a pessoa estudaria para o concurso e depois não teria interesse nenhum pelo serviço público, né? Quer dizer, não ficaria... criaria fama e deitaria na cama, para a gente, né, usar uma expressão popular. Quer dizer, a gente sabe que existe isso. Mas isso não me parece a minoria, que em grande parte, os concurseiros, eles têm um compromisso? O Brasil tem atraído, a gente tem que se lembrar disso, talentos que têm feito a diferença para a nossa evolução contra a corrupção, para a proteção das nossas fronteiras, para a luta contra o vírus do Covid, profissionais de segurança pública, profissionais da área de saúde, estão se desdobrando, dando sangue para atender a população. Então, eu reitero o que eu disse no início, que há algumas maçãs podres, que são a minoria e que existem em qualquer lugar, que precisam ser expurgadas pelos mecanismos corretos e não punindo todo o corpo do serviço público que existe hoje no Brasil, que em grande parte é comprometido sim. E também a gente precisa lembrar que em muitos órgãos e entidades, o dirigente maior é uma indicação política. Então, na gestão, a liderança faz uma grande diferença, uma liderança proativa, que incentiva o seu time, que cria formas de gerir a equipe e de mensurar resultados que gerem impacto. Em alguns casos, não há tantos técnicos assim, pessoas com conhecimento, então por isso que eu também defendo um maior aproveitamento dessas pessoas que passaram em provas dificílimas para também serem os dirigentes de órgãos e entidades que às vezes têm algum apontamento, indicação política. A questão da ascensão funcional, você tocou no ponto fundamental, né? Quer dizer, mesmo eles passando em concurso, não há garantia de que eles tenham uma ascensão funcional e chegue aos órgãos, a não ser os cargos as carreiras de Estado, como a diplomacia, a polícia, enfim. Não há garantia da ascensão funcional. Houve uma época em que me parece que era até meio que
essas pessoas eram mais dificultadas. Você entrava num determinado cargo e só sairia no final da carreira naquele mesmo cargo, né? Quer dizer, quais são as propostas também para que haja um melhor aproveitamento dessas pessoas? Olha, há uma crítica que eu acho que tem alguma que precisa ser avaliada, que é a progressão automática do servidor meramente pelo tempo ser transcorrido. Eu acredito que, em razão disso, também a reforma vem propondo medidas que não fazem, que são extremamente agressivas e que precisam ser revistas, ao invés de tocar no ponto importante, que é o que eu sempre menciono aqui, de avaliação por desempenho. Então, talvez unir as duas coisas, o tempo com a avaliação de desempenho, não o tempo exclusivamente. E tem gente muito capacitada, gente que entrou e que conhece tudo do órgão, que pode ser melhor aproveitada e que você não pode punir. Não faz sentido nenhum. E, eventualmente, vai ter um ou outro que não vai merecer. Eu acho que é exceção, e aí ele tem um incentivo a mais para se dedicar e merecer na próxima oportunidade. Agora, de qualquer forma, o serviço público, hoje, mesmo diante de toda essas críticas todas, enfim, de todas essas perspectivas de mudança e tal, ele ainda hoje é um atrativo e uma esperança para quem está no início de carreira. Como é que vocês que lidam diariamente com essa população estão vendo essa questão? Olhe ao seu redor. Dependendo de onde você mora, não há tantas oportunidades, infelizmente. Dependendo da sua carreira ou da sua experiência, do seu currículo, e às vezes, infelizmente, isso é incorreto, mas acontece, da sua aparência, você não vai ter uma dificuldade maior de conseguir emprego. E o concurso público ele é uma porta democrática. Ele permite a pessoa que tenha o conhecimento necessário, que tenha as qualificações, se o edital exigir, passou nas provas em várias etapas, que acontece bastante, exercer um cargo que vai servir à população. E o concurso vai continuar. Ele vai continuar. Há discussões sobre ajustes às regras, ajustes ainda que estão no campo da incerteza, e eu não sou uma pessoa que defende agir conforme as incertezas da vida, porque senão você não vai fazer nada, porque o Brasil é um país que vive uma incerteza há algum tempo, a vida é uma incerteza, o amanhã não nos pertence, então a gente tem que fazer no hoje o que nós podemos fazer, que é nos qualificarmos, é buscarmos aprender, é buscarmos conhecimento, e o concurso público é uma forma de mudar de vida. E o conhecimento não vai ser perdido, estudar nunca é perdido, certamente vai ser aproveitado em outra área da sua vida. Então, eu acho que quem quer a carreira pública, quem se enxerga na carreira pública, tem que continuar, porque tem muita discussão pela frente aí. Não vale a pena você desistir porque tem uma neblina que está, talvez, dificultando a sua visão. Essa neblina pode passar. E aí, quem ficou parado continuará no mesmo lugar. A gente pode falar que são 3 décadas, pelo menos de consolidação do concurso público, que foi a partir da Constituinte de 88 que se deu uma dimensão maior ao concurso público, uma exigência maior, pelo menos, do concurso público. A gente poderia dizer que nessas 3 décadas houve uma melhora efetiva do serviço público? Eu entendo que sim, e pelos dados que a gente observa, que a gente monitora, o corpo muito mais técnico, muito mais qualificado, pessoas extremamente capacitadas entrando aí nos órgãos, entidades de elite do Brasil. Então, certamente temos atraído pessoas muito mais capazes. Saímos de um cenário de indicações políticas, indicações para quem conhece alguém, indicações, às vezes, que não tinham sentido nenhum,
para o órgão, os donos do órgão, do cargo, de que for, para um cenário meritocrático baseado em conhecimento. E isso tende a gerar melhores resultados. Basta você comparar os índices que nós temos hoje de transparência, de conseguir, de monitoramento de gastos, que antes eram um pouco nebulosos, antes a gente não enxergava isso. Basta comparar a qualificação de quem está hoje no serviço público em relação a quem estava há 30, 40 anos. É outro mundo. Então, no meu entender, o serviço público tem sim se profissionalizado cada vez mais, demonstrado que tem conseguido atender muitas demandas, apesar de, pelo menos na União, o volume de servidores ser o mesmo há 30 anos. Então, a gente tem uma população muito maior para um corpo de servidores praticamente igual. E aí essa dificuldade de estrutura tende a deixar o trabalho mais difícil, mas o Brasil ficou de pé e tem muitos órgãos de excelência por aí. Maravilha, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania e sucesso pelo trabalho aí de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício. Muito obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar a página na internet senado.leg.br/tv, o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.